Bom, então, Samplemed, já expliquei um pouquinho o que é a empresa, né? Mas o tema que coube a mim é falar sobre o futuro da subscrição, tá? Para falar do futuro da subscrição, eu quis trazer aqui um pouco de uma máquina do tempo. Então, a gente vai viajar um pouquinho aqui no tempo, para a gente ver, num passado nem tão distante assim, né? Como a gente passou por esse período de subscrição, num passado recente, como a gente avançou, aí principalmente no momento da pandemia, e vamos falar um pouquinho sobre o futuro. Então, a máquina do tempo que eu trouxe aqui para a gente comentar, ela tem 3 portas, né? Então, a gente vai ver aí essas portas, como que aconteceram, né? Esse é o nosso objetivo aqui com vocês no dia de hoje, tá bom? A primeira porta, nós vamos falar um pouquinho do passado, né? Como a subscrição no processo manual tradicional, ela ocorreu ao longo de todo esse tempo. E como é que ela aconteceu, né? Primeira coisa, o corretor de seguros, a gente sabe, sempre foi muito importante nesse processo. Então, a jornada de uma venda de seguro sempre começou pelo corretor. Fazendo o quê? Fazendo contato com seus clientes, analisando a sua carteira de clientes, analisando clientes novos, se preparando e planejando aquilo que ele vai oferecer, né? Então, os corretores sempre tiveram um papel muito fundamentais nesse processo todo. Aí cabe ao corretor o quê? Conversar com as famílias, explicar quais são as coberturas ideais, entender qual é a necessidade desses clientes. Então, esse é o processo que até hoje a gente tem, apesar de umas facilidades que a gente tem digitais, mas era assim que acontecia muito, no modelo muito tradicional de venda. E, a partir desse momento, começa, então, o processo que é a jornada que o cliente tinha que esperar para poder ter a sua aceitação, né? Então, a partir de um período, começa, então, o preenchimento de uma proposta, e aí, junto com a proposta, vocês se lembram bem disso, né? Até pouco tempo atrás, junto com a proposta, uma declaração pessoal de saúde, totalmente preenchida de próprio punho, assinatura do cliente, né, com a cor da caneta igual, porque senão a seguradora devolvia, não era assim? E esse processo, depois de feito, o que acontecia? O corretor mandava lá para a seguradora, protocolo, para chegar, ainda tinha as filiais distantes, né, para chegar até uma matriz, para chegar na mesa de quem? Do subscritor. E era assim as mesas dos subscritores, né? Então, a primeira imagem emblemática, como era a nossa mesa, eu não estou falando de muito tempo, gente, é 7, 8 anos para trás, né? Então, todo o processo manual, os subscritores lá analisando cada uma das propostas, eu sei bem porque eu fiz bastante isso, então posso falar de carteirinha, analisei muita proposta assim ali na mão, e a partir daí começa todo um desespero, né, dos corretores, porque aquele processo demorava, às vezes o cliente desistia, e aquele papel ele era muito importante. A gente não podia nem ter essas catástrofes, né? Um café que derrubava na proposta, uma proposta que vai para um picotador, eventualmente, por engano, né? Aquele documento era o mais importante. Então, todo o processo feito, mano, vocês estão dando risada porque a maioria viveu isso, né? Então, a gente sabe. Então, eu estou trazendo o passado para contextualizar, porque não é um passado muito distante. Parece que foi muito distante, mas não era. Até muito pouco tempo atrás era assim, né? E aí a gente passa, então, para a porta 2, né? Vamos para a próxima parada, que é a porta 2. Como é que funcionou a porta 2, né? E aonde ela começa? E aí, eu trouxe aqui numa imagem também emblemática, que foi 2020, que foi o início da pandemia, né? Essa é talvez uma grande porta de mudança que nós tivemos. Então, a pandemia veio, nos causou uma série de questões, principalmente sociais, muito fortes, né? A gente viveu isso, é até engraçado hoje, né? A gente está num evento desse com um monte de gente, mas até pouco tempo atrás, a gente tinha todas umas preocupações, né? A gente passou por um momento muito difícil, mais de 700 mil, quase 700 mil famílias sendo afetadas, né? O distanciamento social, que é um negócio que a gente também passou, que é inimaginável, né, nos dias de hoje. E aí vem a segunda imagem emblemática, né? Como é que passou a ser a mesa do subscritor nesse período? A gente começou a ter uma mesa, não foi só do subscritor, mas de todos, do home office. E aí foi um momento de transformação muito grande, né? Por quê? Porque a gente teve que manter um distanciamento social,
as seguradoras não estavam totalmente preparadas, principalmente no processo de subscrição de seguros de vida, os casos de Covid explodindo, a sinistralidade das seguradoras explodindo e a sociedade sem saber efetivamente o que fazer. Então, a gente passou por esses momentos difíceis. Por outro lado, e os Bernardos aqui trouxeram alguns insights, o seguro de vida começou a ser foco. Então, à medida que o seguro de vida começou a ser foco, e naturalmente com o distanciamento social, nós tivemos que passar por quê? Por processos digitais, nós tivemos que reinventar muito rápido. E assim foi, né? Houve uma transformação digital muito grande no nosso mercado, principalmente com a chegada da LGPD e com algumas circulares que a SUSEP emitiu, permitiu-se então uma assinatura eletrônica, uma declaração pessoal de saúde digital, coisa que a gente não tinha até pouco tempo atrás, mas essas coisas foram aceleradas. Então, acho que essa segunda porta foi importante para que, de fato, o mercado de seguros, em especial o mercado de seguros de pessoas, se tornasse digital de verdade, porque a gente não era. Até 2019, a gente ainda estava lá preenchendo proposta na mão, a gente sabe disso. Bom, e aí o seguro de vida virou o centro das atenções, né? O Bernardo trouxe aí claramente o crescimento e várias pesquisas, né? O que nos leva a esse momento, que é um momento que a gente está tirando as máscaras, nos leva para a terceira porta, que é a porta efetivamente do futuro. Então, eu diria para vocês que essa porta do futuro está trazendo uma grande oportunidade para o nosso mercado, né? Para a gente se reinventar, para a gente trazer uma jornada muito melhor para os nossos clientes, para as pessoas que estão buscando seguro, né? E aqui vem a terceira imagem emblemática, como é a mesa do subscritor e como já é, né? Como deve ser a nossa mesa. Muitos equipamentos, né? Tem equipamento de tudo e pouco papel. Então, é por aí que a gente está caminhando, né? E eu queria dizer para vocês o seguinte, que falar do futuro não é que seja fácil, mas eu diria para vocês que o futuro já está aqui entre nós. Porque muita coisa que a gente está vendo, e a gente viu, nós tivemos a oportunidade de estar nós três lá no ITC em Las Vegas, muita coisa já mudou, muita novidade. E eu diria que o nosso mercado ainda está atrasado. E não é só brasileiro, não, de muitos países. Nós estamos atrasados perto das soluções e ferramentas que já existem, né? Então, no modelo de subscrição atual do futuro, todas essas questões de mudança de comportamento, de hábitos, de alimentação, de saúde, o Bernardo falou disso aqui, né? Tudo isso passa a ser relevante num processo de subscrição. Seja num processo de subscrição para uma entrada de um segurado, seja para um processo de subscrição contínua, né? E a tecnologia veio para isso, para ajudar a gente, né? Então, essa coleta de dados que a gente pode fazer, o Bernardo também citou, eu tinha lido essa pesquisa, né? Que as pessoas estão dispostas a fornecer seus dados desde que ela tenha um benefício, quase 70%, nós passamos a ter coleta de dados através de wearables que podem ser muito bem utilizados. Óbvio que também sempre tem o lado ruim, mas também tem o lado bom. A gente pode utilizar para melhorar nossos processos de subscrição. E nesse sentido, agora trazendo o nosso case, né? Na Samplemed, a gente, enquanto a pandemia, a gente estava nesse período, a gente investiu muito em pesquisa e desenvolvimento. E chegamos, então, na plataforma, numa visão 360, que é a nossa plataforma nova, né, a Samplemed 360, que a ideia é exatamente isso, ter uma plataforma end-to-end de subscrição. Se a gente tem plataformas de captação, se a gente tem plataformas de sinistro, por que não ter uma plataforma de subscrição? Esse era um pouco do nosso sonho. E aí foi nisso que a gente trabalhou principalmente nesse período de digitalização. Então, essa plataforma, ela vem com um conceito todo de workflow. Então, dentro dessa plataforma, a gente trabalha em nuvem, né, na plataforma, ela é interligada com APIs, e a partir do momento, a seguradora pode usar o seu sistema core para fazer captação, emissão, mas na subscrição, a gente começa com modelos de score, né? Isso é uma novidade até, né? Porque na Samplemed a gente tem, ao longo da nossa história, a gente tem dados de saúde, então hoje a gente consegue dar um score. E com pouca informação, apenas com CPF, por exemplo, a gente já consegue dar um score baseado em modelos preditivos, inclusive por coberturas. São 10 coberturas que a gente consegue gerar score.
Então, com pouca informação, em milissegundos, a gente gera um score de risco e dá oportunidade, baseado com os critérios e as regras das seguradoras, de uma tomada de decisão numa jornada muito fluida para o cliente. Mas, caso haja necessidade da seguradora investigar um pouco mais, nós podemos fazer também questionários dinâmicos. O que são os questionários dinâmicos? São questionários personalizados. O Bernardo falou disso aqui também. Questionários personalizados. Por quê? Porque hoje em dia você não precisa mais fazer 30, 40 perguntas como era no passado. A gente consegue fazer perguntas direcionadas, né? Se necessitar ainda um pouco mais de informação, existem ferramentas como a videoentrevista, a teleentrevistas, que fazem parte do nosso workflow no processo todo de subscrição, chegando até numa situação de exame médico. Ou seja, montamos uma plataforma de fato, né, e modéstia à parte, vou dizer para vocês, né, ainda perguntei para o Bernardo Castelo, depois que a gente voltou de Las Vegas, eu falei, Bernardo, você viu alguma coisa parecida com o que a gente está fazendo aqui no Brasil? Ele está balançando a cabeça, porque nem a gente viu. Então, assim, com a nossa experiência, a gente montou uma plataforma toda voltada a dados, então a gente criou uma taxonomia própria de riscos. A taxonomia, está aqui o Albert, que é o nosso CTO, ele gosta de falar dessa parte, né? Que é, a gente granularizou todo o processo de dados para esses dados serem aproveitados no futuro. Então, através de ferramentas de machine learning, de big data, utilizando de fato esses dados para ajudar na tomada de decisão, isso vai ajudar completamente as seguradoras numa fluidez. Acho que esse é o ponto principal, é o que todo mundo está buscando, uma jornada mais fluida para o cliente, né? Acho que esses pontos ninguém aqui vai negar, né? E os dados são importantes. O Brasil ainda, a gente está um pouco atrasado. No mercado americano, por exemplo, hoje já se pode utilizar dados médicos, dados de prescrição médica para ser utilizado, mas a gente está avançando. E essa plataforma, ela dá essa oportunidade de fazer leituras de dados, seja de dados internos ou dados externos. Então, a ideia é o quê? É fazer as coisas simples, mas de modo diferente. Acho que essa é a grande proposta da Samplemed, tá bom? E aí vem uma pergunta, né? Em qual porta você quer estar? Em qual porta a gente quer estar? A gente quer estar na porta 1, 2 ou 3? Eu acho que é na 3, né? E por isso a gente aproveitou para lançar a Samplemed 360 oficialmente aqui no CQCS. Bom, queria dizer para vocês que o futuro, na verdade, já está entre nós, né? O futuro já chegou, visitem a Samplemed, temos nosso stand aqui também, bem aqui atrás, né, desse salão, então fique à vontade para conversar conosco, nosso time está todo aí à disposição de vocês, tá? E foi um prazer aqui dividir o palco, também estou entregando no tempo, viu, Rafael? Tá? Cabe duas perguntas. Foi um prazer dividir o palco aqui com o Bernardo, meu grande amigo, Bernardo Ribeiro, um novo, e Rafael também, de muitos anos, né, Rafa? Tantas jornadas que nós passamos já nesse mercado, tá bom? Obrigado, gente, estamos à disposição. Obrigado, Silas.